Olá, semioticistas. Ainda tratando do percurso gerativo do sentido, e para tentar exemplificar a organização narrativa, nós vamos, além de utilizar os textos que nós já analisamos rapidamente nos vídeos anteriores, e ainda tratando do percurso gerativo, nós vamos analisar uma fala de Joana, do texto da obra Chico Buarque e Paulo Pontes, intitulado Gota d'Água. E nesse texto, Joana ela fora abandonada pelo amante Jazão após o sucesso do samba Gota d'Água. E a fala é proferida quando Joana fica sabendo que Jazão ele vai casar-se com a filha de Creonte, o explorador da Vila do Meio-Dia, onde mora Joana. E diz o seguinte, o texto Joana: Pois bem, você vai escutar as contas que eu vou lhe fazer. Te conheci moleque, frouxo, perna bamba, barba rala, calça larga, bolso sem fundo. Não sabia nada de mulher nem de samba, e tinha um puto de um medo de olhar pro mundo. As marcas do homem, uma a uma, Jazão, tu tirou todas de mim. O primeiro prato, o primeiro aplauso, a primeira inspiração, a primeira gravata, o primeiro sapato, de duas cores, lembra? Primeiro cigarro, primeira bebedeira, primeiro filho, primeiro violão, primeiro sarro, o primeiro refrão e o primeiro estribilho. Te dei cada sinal do teu temperamento, te dei matéria-prima para o teu tutano. E mesmo essa ambição que, neste momento, se volta contra mim, eu te dei por engano. Fui eu, Jazão. Você não se encontrou na rua. Você andava tonto quando eu te encontrei. Fabriquei energia que não era tua para iluminar uma estrada que eu te aprontei. E foi assim, enfim, que eu vi nascer do nada uma alma ansiosa, faminta, buliçosa. Uma alma de homem, enquanto eu, enciumada dessa explosão, ao mesmo tempo, eu vaidosa. Orgulhosa de ti, Jazão era feliz. Eu era feliz, Jazão, feliz e iludida. Porque o que eu não imaginava quando fiz dos meus 10 anos a mais uma sobrevida. Para contemplar a vida que você não tinha, é que eu estava desperdiçando o meu alento. Estava vestindo um boneco de farinha, assim que você, o primeiro pé de vento. Assim que despontou um segundo horizonte, lá se foi meu homem orgulho, minha obra. Completa, lá se foi pro acervo de Creonte. Certo que eu não tenho, Creonte tem de sobra. Prestígio, posição, teu samba vai tocar. Em tudo quanto é programa, tenho certeza que a gota d'água não vai parar de pingar. De boca em boca, em troca pela gentileza, vais engolir a filha, aquela mosca morta. Como engoliu meus 10 anos, esse é o teu preço. 10 anos até que apareça uma outra porta, que te leve direto para o inferno. Conheço a vida, rapaz. Só de ambição sem amor, tua alma vai ficar torta, desgrenhada, aleijada, pestilenta. Aproveitador, aproveitador. Bom, então nesse texto podem-se reconhecer enunciados de estado e enunciados de fazer. Enunciados de estado, por exemplo, nós podemos ver exatamente na relação de junção entre o sujeito Jazão e os objetos. Primeiro o prato, gravata, os sapatos de duas cores, saber sobre as mulheres, o samba, etc., exatamente no início do texto. E enunciados de fazer são vários, né? Nós podemos perceber a transformação operada pelo sujeito Joana na relação de Jazão com os objetos. Quando ela diz, te dei cada sinal do teu temperamento. Então ela fazia essa ação. Então a junção, como indicam os dois exemplos citados, é exatamente a relação que determina o estado, ou seja, a situação do sujeito em relação ao objeto qualquer. Então, o objeto estava, enquanto objeto sintático, é uma espécie de casa vazia, que recebe investimentos de projetos e de determinações do sujeito.
No exemplo de Jazão, os objetos com os quais ele mantinha ou mantém relação juntiva estão determinados pelas aspirações e projetos de um sujeito em busca de dinheiro, de fama, de prestígio. E os investimentos fazem do objeto um objeto-valor. E é assim por meio do objeto que o sujeito ele tem acesso aos valores. Há dois tipos de junção, ou seja, dois modos diferentes de relação do sujeito com os valores investidos nos objetos. Existe a conjunção e a disjunção. Então vejamos, por exemplo, estados de estado conjuntivo. Por exemplo, no texto da gata, nós tínhamos que existia um momento do texto onde a gata do texto estava conjunta com os objetos, né, com o apartamento, o tetefon, a almofada, o filé mignon, etc. E no texto de Jazão, que nós acabamos de ler, havia um momento onde ele estava conjunto com os objetos. Portanto, os objetos dinheiro, coragem, saber sobre as mulheres e samba. Portanto, esses são exemplos de enunciado de estado conjuntivo. Por outro lado, nós temos os enunciados de estado disjuntivo. No texto lá da gata, onde ela perde a posse, enfim, a relação com os objetos, apartamento, tetefon, almofada, etc. E no caso do exemplo que nós lemos, do Jazão, ele perde essa relação com os objetos, dinheiro, coragem, saber sobre as mulheres e samba, etc. Então, a disjunção, na verdade, ela não é a ausência, e isso tem que ficar claro, a disjunção não é a ausência de relação, mas é um modo de ser da relação juntiva, certo? Então, o poema, por exemplo, que nós vamos ler agora o titulado 100, de Guilherme de Almeida, ela fala em linguagem poética exatamente dessa forma de relação juntiva, mas disjunta. Né? E o poema diz assim: uma noite sem pálpebras se estranha, de um silêncio sem margens, sua veste é tecida de teia sem aranha, na cor sem cor de mármore cipreste. Dedo sem unha sobre os lábios passa, leva uma flor sem pétalas no seio, e sem um gesto do seu braço abraça alguém e vai sem nada como vejo. Então, quanto aos enunciados de fazer, nós percebemos nos exemplos que eles operam a passagem de um estado a outro, ou seja, de um estado conjuntivo a um estado disjuntivo e vice-versa. O objeto de uma transformação é sempre um enunciado de estado. Isso tem que ficar claro. O objeto de uma transformação é sempre um enunciado de estado. Então, Joana, por exemplo, ao dar a Jazão certas qualidades, transforma seu estado de disjunção dos objetos, ou seja, Jazão não tinha coragem, não tinha dinheiro, não tinha ambição, não tinha conhecimentos, não tinha inspiração, e transforma esse estado de disjunção em um estado de conjunção. Ou seja, quando ela diz: vi nascer do nada uma alma ansiosa, faminta, buliciosa, a alma de um homem. Ou seja, ele passa a ter coragem, a ter dinheiro, etc., a ter ambição. No texto lá da gata, a gata ela estava em conjunção com os objetos, né? Como nós vimos, o apartamento, a almofada, o filé mignon, e ao ser barrada na portaria pelo dono, ela perde esses objetos de valor e passa a manter uma relação de disjunção com eles.